assim como nós estamos, vamos ter uma breve palavra de oração. Querido Deus, nós queremos te pedir que nosso coração esteja aberto, Senhor, e disposto para acolher a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir à tua vontade e à tua verdade. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Nem preciso dizer que é uma grande alegria para mim estar mais uma vez aqui com vocês. Sou natural daqui de Florianópolis, sou da casa. E foi aqui nesse espaço, nessa comunidade, que Deus despertou a vocação para o ministério, para trabalhar no reino de Deus. E eu estive os últimos 8 anos fora de Florianópolis. E eu vim para cá no meados do ano passado, que eu tinha feito os exames da igreja, eu fui aprovado, mas não teve vaga para todos os candidatos. Então, através disso que já vinha sido conversado entre a comunidade da Trindade, Daniel e o pastor Ziegolf, eu vim para ser esse elo da comunidade da Trindade com a comunidade de Encontro e para ajudar a Encontro nesse projeto, então, de plantação desse ponto na ilha, aqui, lá no bairro do Itacorubi. E eu vim com prazo para ficar aqui em Florianópolis, eu vim para ficar 1 ano, e esse ano, então, eu recebi a minha designação. A gente, em 2 semanas, deve estar lá já em Porto Alegre, começando os nossos trabalhos. Mas nesse tempo que eu tive em Florianópolis, eu tive a alegria e a oportunidade de algumas vezes estar com vocês e compartilhar a palavra. Das outras vezes, o Daniel, eu peguei algum tema, alguma série que estava sendo trabalhada e eu desenvolvi um tema, né? Dessa vez eu perguntei, Daniel, qual é o tema para hoje? Ele disse, a gente começa uma série na semana que vem, então é contigo. E durante o meu tempo de preparação, então eu fui para a escritura e fui procurar um texto que eu entendesse como propício para uma despedida, né? Nos próximos tempos, eu vou estar em Porto Alegre. Espero que não seja a última vez que eu esteja aqui com vocês compartilhando a palavra, mas é assim que para os próximos tempos eu vou estar longe. E eu pensei, puxa, o que é propício para uma despedida, né? O que vale a pena ressaltar, o que vale a pena trazer, o que é relevante. E pensando nisso, eu resolvi olhar para a história de Jesus, porque ele também teve um momento de despedida com seus discípulos. E não é assim que quando a gente vai se despedir de alguém, a gente fala as coisas mais significativas, as coisas mais importantes. Aquela coisa que vale ressaltar, que vale, né, os pais vão deixar o filho pela primeira vez na casa da avó para dormir, e eles dizem, se comporta, obedece a oma, obedece a avó. A gente... claro, tudo que Jesus disse, fez, falou, viveu, foi importante. Mas eu me deparei com o texto de João, capítulo 13, os versículos 1 a 17, e é baseado nesse texto, nesse último momento que Jesus teve com seus amigos, com seus 12 discípulos, que eu queria trazer algumas reflexões para contextualizar. Esse acontecimento se desenrola na última noite de Jesus antes da sua crucificação. Jesus, ele se reúne com seus amigos, com seus discípulos. Era a época da Páscoa dos judeus, a Páscoa judaica. Jesus tem um momento significativo com seus amigos ao redor da mesa. Diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e que iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ele chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça.
Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então ele lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. Com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se vocês as praticarem. Até aqui a leitura do texto bíblico. Texto clássico, muito conhecido. É a cena marcante em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Talvez para a gente já ter ouvido esse texto algumas vezes, várias vezes, a gente perde a noção de quão impactante é essa cena, de quão revolucionário é esse ato de Jesus para o mundo inteiro, a gente pode dizer. Porque Jesus aqui está mudando a visão que as pessoas tinham de Deus. A ideia que as pessoas faziam de Deus até Jesus Cristo é uma, depois de Jesus Cristo é outra. Por que eu digo isso? Porque se a gente for olhar a história da humanidade, todos os povos da antiguidade, de todos os tempos, de todos os lugares, todos eles tinham um panteão de deuses. Desde os babilônios, povos da Mesopotâmia, gregos, romanos, todos eles tinham milhares de deuses, e um deus para cada coisa. Deus da agricultura, Deus que controlava as marés, os mares, Deus para a guerra, um Deus para o vinho, para a fertilidade. O panteão de deuses era enorme na antiguidade. E como é que era a relação dos deuses com as pessoas, com os seres humanos? Primeiro que a maioria dos mitos da criação do mundo traziam o mundo como um mero acaso, como fruto de uma guerra entre deuses, né? Um deus batalhou com o outro e aquele que perdeu, do que sobrou da guerra, foi feito o mundo que a gente vive hoje. Quer dizer, o mundo não era algo planejado, não era algo bom com propósito, que um Deus amoroso tinha criado. O mundo era visto como resultado de guerra, de conflitos entre deuses, né? A mitologia, não lembro se grega ou romana, dizia que um deus, Apolo, foi, como castigo dele, por ele ter perdido a guerra, foi obrigado a carregar o mundo nas suas costas. Era castigo. O mundo e a humanidade não era algo bom e planejado por Deus, pelos deuses, mas era castigo. Então, a humanidade estava em segundo plano para os deuses naquela época. E os deuses mal se relacionavam com os seres humanos, né? Eles não estavam muito interessados num relacionamento com os seres humanos. E quando eles se relacionavam de uma maneira arbitrária com a humanidade. Eles não se prestavam a servir seus fiéis, por exemplo, mas eles próprios faziam questão de serem servidos. Os deuses, quando procuravam seres humanos, eram para ser servidos. Eles usavam e abusavam dos seres humanos, eles atropelavam as suas vontades, eles impunham a sua vontade sobre a humanidade, eles eram autoritários, totalitários. O relacionamento que a humanidade, que os povos tinham com os deuses, era do sistema de manda quem pode e obedece quem tem juízo. E os deuses eram aqueles que podiam. Por isso, se aqueles que não cumpriam a vontade dos deuses eram passíveis de castigo. Os deuses castigavam com calamidades, pragas, insucessos. Né? O insucesso em algum empreendimento, em uma guerra, em uma batalha, em alguma coisa que fosse feito, era atribuído à ira dos deuses. Os deuses eram punitivos, vingativos, quando você não cumpria a vontade deles. Esse era o pensamento, essa era a forma que a humanidade se relacionava com Deus até então. Praticamente todos os povos, sem exceção, eram assim. E por isso, o gesto de Jesus é extremamente revolucionário, como eu disse. Que ele muda a concepção que as pessoas tinham de Deus
até então. Jesus, ele se apresenta para o povo hebreu como o próprio Deus encarnado, como Deus criador de todas as coisas, que botou o pé no nosso meio, que se fez gente e veio morar entre nós. Isso ele deixou muito claro no verso 3, né? Diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus estava claro disso, que ele era o próprio Deus, e João também tinha essa certeza. Quer dizer, Deus estava no meio dos homens, e Deus estava tomando uma atitude completamente diferente do que era esperado. Quando Jesus lava o pé dos seus discípulos, ele está dando um rosto para Deus. E o rosto que ele dá para Deus é um rosto de um Deus misericordioso, diferente dos demais deuses adorados até então. Ele está dizendo: o Deus de Israel é um Deus que se encarna e que se dispõe a servir a humanidade. Os deuses que queriam que seus pés fossem lavados, os deuses que eram servidos, Jesus quebra com isso. Jesus é o Deus revelado que se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. E essa metáfora de lavar os pés é uma metáfora muito própria e muito bonita que a Bíblia nos traz. Né? Os pés sujos, a humanidade, Deus lava os pés sujos dos seus discípulos. Jesus lava os pés sujos dos seus discípulos. O início da história da humanidade é uma história da criação de Deus, de todas as coisas boas e perfeitas, em equilíbrio, mas do ser humano que resolve buscar autonomia em relação a Deus. Ele resolve buscar definir por si só o que é bom e mal, certo e errado, e é uma humanidade que se desconecta de Deus. E dessa desconexão, o ser humano começa a andar pelos seus próprios caminhos e a sujar o seu próprio pé. A sujeira do pecado, a sujeira do egoísmo, a sujeira de olhar para a sua própria vontade, o seu próprio umbigo, faz com que a humanidade toda seja marcada por essa sujeira nos pés. E Deus, a história bíblica do início, da primeira página da Bíblia até a última página, é uma história de amor, de um Deus que mesmo a humanidade sendo rebelde contra ele, mesmo a humanidade buscando autonomia, é um Deus que vai atrás do ser humano no sentido de buscar a reconexão, a reconciliação do ser humano com ele. E depois que o ser humano peca, como consequência, existe a morte. A consequência do nosso pecado é a morte. Mas Deus nos ama tanto a tal ponto de pagar o preço de morrer em nosso lugar, para que a gente não precise morrer, mas a gente possa ser reconectado com ele. Entre nos ver morrer e nos salvar e pagar com a própria vida, Deus é o Deus que prefere morrer no nosso lugar para nos salvar e para nos trazer de volta para si. Esse é o serviço que Deus, esse é o Deus que nos serve, a ponto de entregar a própria vida para que a gente pudesse estar reconciliado com ele. Deus nos serve a ponto de entrar na nossa história como ser humano e morrer pelos nossos pecados. Esse é o serviço. Jesus, nesse ato de lavar os pés, ele está mostrando exatamente isso. Tem uma frase do Bento XVI, ele escreveu alguns livros sobre a vida de Jesus, e numa desses livros ele fala assim: num gesto contrário ao gesto de Adão, que tentara com as próprias forças se apoderar do divino, Cristo desceu da sua divindade, tornando-se homem. Assumiu a condição de servo e fez-se obediente até morte de cruz. E tudo isso ficou visível aqui num único gesto. Com um ato simbólico, Jesus ilustra o conjunto do seu serviço salvífico. Ele se despoja do seu esplendor divino, ele se ajoelha, por assim dizer, diante de nós, e ele lava e enxuga os nossos pés sujos, para nos tornar capazes de participar no banquete nupcial de Deus. Esse é o Deus que serve, um Deus diferente daquele que as outras pessoas estavam acostumados. E essa metáfora, esse gesto do lavar-pé, é muito mais do que um simples ato físico de lavar os pés dos discípulos, mas está relacionado com a salvação que Deus traz para nós, Jesus Cristo. Ora, o ato de lavar pés era comum naquela época.
as estradas da Palestina não eram estradas pavimentadas, né? Então as pessoas andavam muito por desertos, por muita poeira. E ao entrar numa casa, e ao se sentar para uma refeição, era fundamental esse cuidado com a higiene. Não só das mãos, mas como dos pés. A gente costuma olhar para aquela cena da última ceia e a gente, né, famoso quadro, onde é que estão todos os discípulos de um lado da mesa e Jesus no meio deles. A cena é bonita, o quadro é bonito, mas ele não reflete como é que era a ceia naquele tempo, né? As mesas do povo hebreu eram mesas baixinhas, as pessoas não tinham cadeiras, elas se sentavam ao chão, os pés para trás. E justamente por isso, porque você tinha muito contato próximo dos seus pés, era importante que ao chegar numa casa e tomar uma refeição, você também lavasse os pés, para que você não se contaminasse, né? Então as pessoas sentavam no chão, com os pés para trás, para tomar a refeição. E nesse tempo era comum que o anfitrião da casa providenciasse que os convidados tivessem os seus pés lavados. Aquele que recebia as pessoas providenciava a lavagem dos pés. Era uma tarefa simples e suja. Era a tarefa de um escravo fazer. Naquela ocasião, Jesus estava reunido com os seus 12 amigos no momento privado e não tinha nenhum escravo na casa presente naquela refeição que pudesse fazer esse serviço. E aqui é muito interessante a postura de Jesus, né? Porque ele poderia ter dito para os discípulos, olha, eu sou o mestre de vocês, então quem é que vai se dispor a lavar nossos pés? Quem de vocês vai se ajoelhar e lavar meus pés? Muitos líderes hoje em dia, que a gente, se a gente vê, tem essa atitude, né? Dizer, quem é que vai lavar os meus pés, já que eu sou o líder de vocês? Mas Jesus, como mestre, ele não diz isso, né? De repente ele podia apontar para Judas e dizer, Judas, tu que vai me trair, Jesus sabia que ele ia ser traído, né? Tu que é o menos importante, talvez, dos meus discípulos, ou, né, você que vai me trair, dando algum juízo de valor, vem você e lava os meus pés. Jesus não faz isso. Não é essa a atitude de Jesus nesse momento com seus discípulos. Ele mesmo se despe da sua veste exterior, ele se ajoelha aos pés dos discípulos e ele faz o trabalho que um escravo deveria estar fazendo. De novo, essa atitude é muito significativa de Jesus, porque ele nos ensina que nós não somos bons demais para realizar determinada atividade. Nenhum de nós é bom demais que a gente não possa fazer alguma coisa. Ninguém é bom demais que não possa fazer o serviço mais humilde e mais simples em favor do próximo, em favor do nosso irmão. Muitas vezes a gente é orgulhoso e a gente pensa, não, isso eu não preciso fazer, eu sou melhor que isso. Tem alguém outro que o faça, essa atividade, esse serviço. Do alto do nosso orgulho, a gente se acha bom demais para certas atividades. E Deus, e Jesus, sendo o próprio Deus, sendo Filho de Deus, ele está aqui ensinando que não existe serviço que seja bom, que você seja bom demais para não fazer. Existe um texto de Filipenses, Paulo escrevendo para a comunidade de Filipos. Ele escreve como se fosse uma poesia, um hino cristológico, dizendo que Jesus, que era o próprio Filho de Deus, não julgou o fato de ser Filho de Deus algo ao qual ele deveria se apegar, diz a palavra de Deus. Mas eu coloco nas minhas palavras, não considerou que o fato de ser Filho de Deus fosse algo que o impedisse de se curvar e de servir os seus amigos, na função mais simples de todas. Antes, ele humilhou-se a si mesmo, fez-se servo semelhante a homens. Ele se esvaziou a si mesmo e ele serviu. Essa passagem muito conhecida de Filipenses 2, 5 a 11. Indigna de todas. E Jesus, ao tomar bacia e toalha, ele lava os pés dos discípulos um por um. Ele lava os pés de Judas. O gesto de amor se estende, inclusive, para o inimigo, para aquele que ia trair ele. E quando chega em Pedro, é interessante que Pedro gosta de ser polêmico, né? Não é a primeira vez que Pedro, nas escrituras, tem uma atitude diferente em relação àquilo que Jesus fazia. Quando chega em Pedro, Pedro diz, Senhor, tu vai lavar os meus pés. E a resposta de Jesus é, Pedro, você não compreende agora o que eu estou te fazendo, mas mais tarde você vai entender. Pedro, radical do jeito que ele era, impulsivo, ele diz, não, tu nunca vai lavar os meus pés.
Se Pedro é impulsivo e faz uma afirmação desconcertante, Jesus ele é ainda mais surpreendente na declaração dele. Nos versos 6 a 8 ali ele vai dizer: se eu não puder lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Jesus é muito duro com Pedro, né? Pedro queria ser... E Jesus é extremamente duro com Pedro. Ele diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não pode ter parte comigo. Não ter parte comigo. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, ou você me permite lavar os seus pés, ou eu não posso me relacionar com você. Apesar da dureza, Jesus está trazendo uma verdade muito importante para Pedro e para todos os discípulos. Ele está dizendo que ser discípulo dele, ser discípulo de Jesus, é se colocar à disposição para servir. Jesus está dizendo: olha, não dá para ser meu discípulo e optar por não servir, por lavar os pés. Servir não é uma escolha. Se você não aceita o serviço, se você não aceita servir o próximo, você não entendeu para que eu vim. Você não entendeu que eu também espero de vocês como meus discípulos. O caminho do discipulado implica em serviço. Ou você serve, ou você não pode ser meu discípulo, porque você não entendeu aquilo que eu quero te ensinar. Por isso, o ensinamento para nós hoje, como discípulos de Jesus, é de que quem quer ser discípulo de Jesus precisa aprender a viver na dimensão do serviço ao próximo. Nós, como seguidores de Jesus, no século 21, temos que aprender a viver na dimensão do serviço ao próximo. E Jesus ele continua explicando isso mais para frente, a partir do versículo 15. Ele diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam assim como eu lhes fiz. Se o próprio mestre serviu, quem somos nós para a gente fazer diferente? Para a gente achar que a gente pode fazer diferente? O próprio Jesus disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Na verdade, no mesmo texto. Se nenhum escravo é maior que o seu senhor, se o senhor serviu, quanto mais nós somos chamados ao serviço, a colocar a mão na massa e a amar o nosso próximo de uma forma concreta, uma forma que faça diferença, que seja relevante na vida da pessoa. O serviço deve estar no horizonte de todo cristão. Não como um mero ativismo, que a gente vê muito disso nas comunidades hoje, né? Um ativismo, existe muita compreensão equivocada de que a gente precisa, através daquilo que a gente faz, comprar o amor de Deus e comprar o perdão dele, né? Não é nesse sentido que a gente deve servir, não é para comprar o favor de Deus, porque senão a gente vai cair na mesma lógica pagã anterior a Jesus Cristo, de se relacionar com Deus na base da troca. Mas o serviço cristão é na perspectiva da gente estar unido com Cristo. Assim como o nosso mestre fez, a gente também faz. Ele age na nossa vida e a nossa ação se identifica com a ação dele. Esse é o princípio que o Evangelho quer trazer para dentro, para nós, para a nossa vida. O modo de agir de Jesus se torna o nosso, porque ele mesmo começa a agir através de nós. Através da fé, através da morte e da ressurreição de Jesus. Nós nos identificamos com Cristo. Pela fé a gente acolhe Jesus e a gente diz: assim como Cristo fez, aquilo que ele conquistou por mim, eu quero também viver na minha vida e fazer na minha vida. E por isso, o nosso jeito de ser começa a se comunicar e a se identificar com o jeito de ser de Jesus Cristo. Quando ele pede que a gente faça, que a gente sirva, ele diz: olha, te coloca à disposição para servir. Porque eu vou colocar um pouquinho de mim mesmo dentro de você. E eu vou te capacitar para servir as outras pessoas. Eu costumo dizer que Deus não pede nada para a gente de dizer: ó, te vira, faz, né? Eu exijo isso de você e te vira, faz acontecer. Deus não é assim. Aquilo que Deus nos pede que a gente se comprometa através do Evangelho, ele é o maior interessado que a gente cumpra também. Por isso, quando Deus diz: serve o teu próximo, serve o teu irmão, em gratidão àquilo que eu fiz, ele está dizendo: eu não vou deixar você sozinho.
eu ponho um pouco de mim mesmo dentro de você. O Espírito Santo, o Espírito do Pai mora dentro de você. E ele te capacita a amar, a servir, a olhar com carinho e com amor para o teu próximo. Deus é o maior interessado em transformar nosso eu pecador, a nossa imagem distorcida pelo pecado e pela queda, naquela imagem que ele tanto ama, o ser humano completo e perfeito que ele fez lá no paraíso. O convite do Evangelho é para que, dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, das capacidades que Deus deu para cada um, que são diferentes, mas que a gente busque servir ao nosso próximo. Esse é o desafio que Jesus nos faz a partir daquilo que ele fez por nós, em resposta e em gratidão. E ele faz isso em algumas perspectivas. Em relação aos da família da fé, Deus nos pede para colocar os nossos dons a serviço para edificar o corpo. A gente é capacitado para servir os irmãos da fé, esses com quem a gente convive dentro do corpo de Cristo, dentro da família de Deus. Paulo, escrevendo para uma comunidade cristã, ele fala muito, ele usa um termo chamado uns aos outros. Se vocês lerem a carta aos Romanos, a carta aos Tessalonicenses, diversas cartas de Paulo, ele vai usar diversas vezes a expressão uns aos outros. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, corrijam uns aos outros. Quer dizer, essa dimensão da vida comunitária. Em 1 Tessalonicenses 5:11, ele diz, edifiquem-se uns aos outros. É tarefa da comunidade a edificação. Através dos nossos dons, através das habilidades que Deus nos deu, ele pede que a gente edifique ao nosso próximo. Por isso a edificação não é tarefa apenas do pastor, não é tarefa apenas do Daniel, porque ele não tem todos os dons. Ele precisa de amparo, ele precisa da complementaridade dos dons da comunidade. Então, num primeiro momento, o serviço é para os da família da fé, de usar os nossos dons para edificar aos outros, para animar os nossos irmãos na caminhada em direção a Cristo, na caminhada pelo Evangelho, por essa vida. Mas muitas vezes a gente se restringe a falar dos nossos dons para servir aos irmãos. Mas eu entendo que o Evangelho nos compromete não só com os da família da fé, não compromete a gente só com aqueles que são da igreja, mas também com os de fora. O serviço não é só para as pessoas da igreja. É tão importante servir os irmãos da igreja quanto a servir as pessoas de fora. Porque através do nosso serviço, eles também podem experimentar o amor de Deus. Uma das pregações que eu trouxe no ano passado foi relacionado a um ser missional. Muitas vezes a gente coloca o serviço como um item na nossa agenda, isso eu falei daquela vez, né? Não, eu vou servir alguém, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou fazer algo que faça bem para as outras pessoas. Isso é importante, é legal. Mas o serviço, assim como o trabalho missionário, não pode ser, ou não deveria ser na nossa agenda, um item que a gente cumpre durante a semana, né? Na quarta-feira, das meio-dia às 14h, eu vou fazer alguma coisa e pronto, eu servi. Mas o serviço deve ser colocado na perspectiva da minha agenda inteira, do meu modo de vida ser uma vida de serviço ao meu próximo, de colocar a minha agenda à disposição de Deus, dizer, Deus, através da minha agenda e dos compromissos que eu tenho aqui agendados, para o dia de hoje, para o dia de amanhã, eu quero que você me dê a capacidade de perceber como eu posso, muito mais do que fazer as minhas atividades, servir ao meu próximo através daquilo que eu tenho para fazer. Através daquilo que tu colocou como minha profissão, ou na minha família, ou nos meus relacionamentos. Não apenas ser o meu trabalho, minha família, mas um lugar onde é que eu posso servir e colocar os meus dons, a minha vida à disposição. Nós, na Encontro, no começo desse ano, nós começamos a trabalhar esse livro em um dos pequenos grupos, Como Integrar Fé e Trabalho. E tem sido um livro fantástico para mim e para as pessoas com quem a gente tem estudado e conversado. Eu indico esse livro, se alguém quiser. Uma reflexão muito contemporânea, muito bíblica e muito aplicável, muito prática para as nossas vidas, de como entender o trabalho como também dom de Deus e como modo de transformar o mundo e a sociedade e servir a Deus. O
através do nosso trabalho, nós servimos a Deus, né? Nesse livro ele diz, ele procura mudar a noção de trabalho, olhar o trabalho sob uma nova ótica, que o veja como contribuição para o bem comum e não meramente como meio para o progresso individual. Ou seja, não encarar o nosso trabalho apenas como meio de ganhar dinheiro, que é como a nossa cultura costuma olhar para o trabalho e para as coisas relacionadas à nossa profissão, né? Minha profissão é o meio de eu ganhar dinheiro e sobreviver. A perspectiva bíblica do trabalho é muito mais do que isso. Meu trabalho é uma forma que eu tenho de servir ao meu próximo e de dar sinais do reino de Deus e do Deus que eu conheço e que eu vivo e que eu confio para as outras pessoas. Por isso o nosso trabalho também é um meio de servir o nosso próximo. Nós temos que estar preocupados com aqueles que estão ao nosso redor, de como a gente pode servir e como a gente pode amar essas pessoas. E por fim, o serviço inclui também aquelas pessoas das quais a gente não gosta, ou com as quais a gente tem dificuldade de se relacionar. Novamente eu lembro de que Jesus não excluiu Judas do lava-pés. Isso por quê? Porque o amor, o serviço é uma demonstração de amor para as pessoas. Mas ele é um verbo, é uma atitude. Amor é uma disposição de coração que a gente se coloca em relação ao nosso próximo. Por isso que Deus manda amar o nosso inimigo. Talvez a gente não vai ter o melhor sentimento em relação às outras pessoas, mas a ordem e o mandamento é de amar mesmo aqueles que não, com os quais a gente tem dificuldade de se relacionar, aqueles que querem o nosso mal. Deus diz, serve o teu próximo, ama inclusive o teu inimigo. O texto de Paulo que eu mencionei em Filipenses diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. De não se considerar mais do que você é, mas de humildade se ajoelhar e servir o teu próximo. Cada um de nós tem desafios diferentes, tem formas de vivenciar isso diferente. Mas que essa palavra possa nos ajudar a refletir, a cada um no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de relacionamento, na sua família, que a gente possa aprender a reconhecer e agarrar as oportunidades que Deus nos dá de servir ao nosso próximo. Que esse texto possa nos inspirar e nos motivar a isso. Amém? Bondoso e amado Deus, nós te damos graças, Senhor, que Tu és um Deus que serve a humanidade, Senhor. Em Jesus Cristo, Tu veio nos resgatar, Senhor, nos servir com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, Deus. Quando nós não merecíamos, Senhor, quando a gente era ainda Teu inimigo, quando a gente era rebelde à Tua vontade, Teu ato de amor e de serviço mudou a nossa história. E por isso a gente pode estar aqui nessa manhã hoje, Senhor. Por isso que a gente pode dizer que a gente é uma nova criatura, Senhor. Porque o Teu amor nos alcançou. E o Teu serviço fez toda a diferença na nossa vida. Nos ajuda a perceber, Senhor, e a nos comprometer com esse mesmo serviço que Tu fez por nós. Que a gente possa olhar para o nosso próximo, olhar com amor para as pessoas ao nosso redor, e perceber as oportunidades que Tu nos dás de servir aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Quebra o nosso orgulho quando a gente se acha bom demais para fazer determinadas coisas, ter determinadas atitudes, Senhor. Nos dá um coração humilde e cheio de amor pelo nosso próximo, Deus. Que essa possa ser a marca dessa comunidade, Senhor. Que cada vez mais se dedique ao serviço, a Ti e ao próximo, Deus. Que a partir disso Tu possa construir coisas lindas, Senhor, nessa comunidade. Que mais e mais pessoas possam conhecer o Teu amor e a Tua graça. A gente te pede, em nome de Jesus Cristo. Amém.